Olá, sejam muito bem-vindos a essa análise detalhada. Olha, é um imenso prazer estruturar e compartilhar com vocês esse conhecimento. A gente vai criar aqui uma ponte, sabe? Ligando aquela economia dinâmica e bruta lá do campo com a precisão absoluta do laboratório. Hoje o nosso foco é destrinchar um conceito que é simplesmente essencial para o manejo agropecuário. Vamos desvendar a ciência por trás da eficiência das pastagens e entender como dados milimétricos se traduzem na prática em resultados massivos na produção. Vamos lá? Bom, para a gente não perder tempo, o nosso roteiro de hoje passa rapidinho por o custo da alimentação, entendendo a matéria seca, o potencial das braquiárias, o preparo das amostras, a secagem no laboratório e, por fim, o cálculo final. Começando com a seção 1, o custo da alimentação e a realidade econômica de alimentar o rebanho. Antes mesmo da gente olhar para a fisiologia do capim ou para os equipamentos super sofisticados de laboratório, é absolutamente fundamental entender o peso financeiro da nutrição animal. O ponto crucial aqui é o tamanho do impacto. De 50% a 80%, é isso mesmo. A alimentação compõe a esmagadora maioria dos custos operacionais num sistema de produção animal. Isso faz do manejo de pastagens a ferramenta definitiva não só para cortar despesas, mas para evitar aquelas perdas pesadas com desperdício de forragem que quase sempre vem de falhas de planejamento. Considerando que o consumo de pasto responde por 60% a 90% do ganho de peso dos ruminantes, bom, fornecer um pasto de qualidade, com muita folha e na quantidade certa, é literalmente o que dita se o negócio sobrevive ou não. O que nos leva direto à segunda seção, entendendo a matéria seca, a nossa métrica nutricional central. Para otimizar custos operacionais tão altos assim, a gente precisa medir com exatidão o que o gado está realmente comendo. Pensa bem. Não é o volume bruto, aquele monte de capim úmido, que importa no final das contas. O que importa são os nutrientes reais que o animal consegue metabolizar e transformar em peso. A matéria seca, ou MS, é exatamente isso, a fração sólida que sobra na forragem depois que a gente tira toda a água na secagem. É nessa fração desidratada que os nutrientes moram de verdade. É por isso que qualquer comparação de produção entre plantas diferentes é feita usando essa métrica. A matemática no campo é direta. Um pasto que produz mais matéria seca consegue sustentar uma taxa de lotação muito maior, ou seja, mais animais por hectare. Seguindo para a seção 3, o potencial das braquiárias, nossas gramíneas tropicais de alto rendimento. Já que o grande objetivo é maximizar essa matéria seca na fazenda, escolher bem qual espécie plantar é o passo número 1. E essa tabela ilustra de forma brilhante como as escolhas genéticas fazem a produtividade escalar. A cultivar marandu, por exemplo, entrega entre 8 e 20 toneladas de matéria seca por hectare a ano, e aguenta bem o frio, a seca e as cigarrinhas. Já a charaés dá um salto enorme, indo de 20 a 30 toneladas, tolerando solos mais úmidos. Agora o híbrido mulato? Esse fica lá no topo, produz de 25 a 35 toneladas, tem raízes super profundas, aguenta a geada e tem um teor altíssimo de proteína. Acertar na escolha da planta é, na prática, planejar o sucesso do desempenho da fazenda. Vamos avançar para a seção 4, preparo das amostras, saindo do campo e indo para o laboratório. É agora que a nossa avaliação deixa aquela vastidão do pasto aberto e entra no rigor super controlado do laboratório bromatológico. O primeiro passo, depois de cortar a área certinha lá no campo, é organizar tudo em sacos de papel bem fechados e identificados. Essas amostras verdes que acabaram de ser colhidas têm muita, mas muita água. Por isso elas encaram uma pré-secagem obrigatória. A gente anota o peso úmido e o material vai para uma estufa ali entre 55 e 60 graus Celsius, onde fica por exatas 72 horas só para perder o grosso da umidade superficial. Depois dessa longa pré-secagem, o capim esfria, é pesado de novo e se prepara para a fase seguinte, que é crítica. Para a análise química valer alguma coisa, a forragem não pode ter partes irregulares. Ela precisa de padronização total. E a mudança visual é drástica, olha só. A gente passa daquele capim grosseiro para um pó bem fininho. Como? Usando um equipamento que lembra muito um liquidificador de casa, que serve justamente para homogeneizar o material. Com tudo padronizado, o pó vai para saquinhos plásticos bem vedados, esperando a etapa final. Entrando na seção 5, secagem no laboratório, a ciência exata da remoção de umidade. Essa é a fase técnica mais sensível de todo o processo. O objetivo aqui é um só e não dá para negociar. A gente precisa garantir a perda total e absoluta de qualquer restinho de água. O rigor aqui é levado ao extremo. O
protocolo manda, primeiro, secar os próprios potinhos de porcelana, que chamamos de cadinhos, numa estufa a 105 graus por pelo menos 2 horas. A gente tem que ter certeza de que nem o potinho está úmido. Depois, eles esfriam por meia hora num recipiente fechado e só então vão para a balança. O peso desse potinho completamente vazio é a nossa tara. É indispensável ter esse valor milimétrico antes de colocar ali, com todo cuidado, cerca de 2 gramas daquela amostra moída. Com a forragem separada direitinho, o material volta para o coração do laboratório, uma estufa travada, cravada nos 105 graus Celsius. Essa pequena fração de capim vai encarar esse calorzão por ininterruptas 12 horas. É o tempo que a ciência exige para garantir, sem sombra de dúvida, que cada gotinha invisível de água evapore. Sabe o que é realmente interessante nessa etapa? A corrida contra o tempo. Aquelas amostras saem da estufa quentes e absurdamente secas. Se você deixar elas dando sopa na bancada, elas começam a chupar a umidade do ar da sala na mesma hora, o que estragaria tudo. Por isso elas são trancadas imediatamente num dessecador de vidro. Lá dentro elas esfriam com segurança por mais meia hora até chegar na temperatura ambiente sem ganhar peso. Depois, direto para uma balança digital de altíssima precisão. O peso final é anotado sempre com 3 ou 4 casas decimais para manter a integridade dos dados. É um nível de detalhe impressionante. E assim chegamos à seção 6, o cálculo final, revelando o verdadeiro valor. Todo aquele trabalho braçal, as horas intermináveis de secagem, o cuidado com os potinhos, tudo isso deságua agora numa fórmula matemática para criar indicadores práticos de verdade. A lógica é até bem cristalina. A gente pega o peso final da amostra seca e tira o peso vazio do cadinho, a tal da tara. Isso dá pra gente só o peso do capim puro e desidratado. Aí você multiplica por 100 e divide pelo peso inicial daquela amostra úmida lá do começo, que também já teve a tara subtraída. O resultado dessa conta revela a porcentagem exata, nua e crua, de matéria seca da planta. Os profissionais organizam essa montanha de números em planilhas metódicas. Assim, coluna por coluna, o número do cadinho, o peso da tara, o peso úmido e o peso seco definitivo. Aplicando a fórmula, a coluna da porcentagem de matéria seca se preenche e a mágica toda se completa no fim. Se você quiser saber a umidade, é só pegar 100% e subtrair a matéria seca. Com esses resultados documentados certinho, o produtor consegue acompanhar o crescimento do pasto, ajustar a quantidade de gado e tomar decisões fundamentadas em dados incontestáveis e não em achismos. Depois de olhar desde o impacto financeiro no bolso até aquela balança de precisão no laboratório, eu deixo uma provocação final. Como dominar esses cálculos tão precisos de matéria seca poderia transformar a eficiência e a lucratividade da agropecuária na sua região? Fica muito claro que traduzir essas frações de miligramas lá no laboratório para planejar milhares de hectares não é só um capricho. É estratégia de sobrevivência no agronegócio moderno. Cuidar do micro é o que destrava a prosperidade no macro. Muito obrigada por acompanharem essa exploração detalhada com a gente. Fica aí o incentivo para sempre basear as decisões do campo na melhor ciência disponível. Até a próxima!